Meu nome é Jéssica, e a história que vou contar não aconteceu comigo, mas com minha falecida avó. Ela vivia em Serra Talhada, no interior de Pernambuco. Segundo o que ela relatava, tinha por volta de 14 anos de idade, nos anos 40, quando seu pai a mandou ir até uma venda distante. A venda ficava longe, e ela precisava se apressar para voltar antes que anoitecesse, pois, se chegasse após o escurecer, certamente seria castigada. Assim se desenrolou o relato. Era uma noite escura e silenciosa em Serra Talhada, Pernambuco, na década de 1940. A cidade, como muitas do interior, parecia esquecida no tempo. Quando chegava a noite, a cidade parecia um deserto sem ninguém na rua. Nesta noite em particular, a minha avó, que apesar de criança, era muito corajosa, foi incumbida de uma tarefa simples: ir até a venda distante e voltar antes que a escuridão caísse completamente. O relógio, como se tivesse consciência do desígnio que estava prestes a se desdobrar, parecia acelerar o passo das horas. O caminho de volta, que antes parecia seguro e familiar, agora se estendia diante dela, escurecido e carregado de uma sensação palpável de inquietação. A luz da lanterna tremia nas mãos da jovem, cada passo se tornando um eco solene na estrada deserta. Mas algo estava prestes a perturbar a calma da noite, algo que se escondia nas sombras e que só se revelaria quando a escuridão se tornasse densa demais para ser ignorada. Enquanto minha avó descansava sob uma árvore grande e antiga, o que parecia ser um simples instante de alívio transformou-se em um encontro com o inexplicável. A copa da árvore, que deveria ser um abrigo temporário, parecia esconder algo sombrio e inquietante. Um vulto preto, imenso e ameaçador, começou a se formar nas sombras da copa da árvore. O que era uma simples pausa se tornou uma corrida desesperada pela sobrevivência. À medida que o vulto ganhava forma e movimento, a jovem sentiu a verdadeira essência do terror. Uma sensação de perseguição que não se limita às pernas que correm, mas que se estende ao coração acelerado e à mente em frenesi. Com cada passo mais rápido, cada respiração mais pesada, a questão não era mais se ela conseguiria escapar, mas sim se havia algo que pudesse deter o que estava atrás dela. E enquanto a corrida pela vida se intensifica, o mistério sobre o que realmente a perseguiu se torna mais profundo. O que será que ela encontrou naquela noite? O que exatamente estava esperando na escuridão? O futuro se desenrolava de maneira incerta, e a resposta poderia estar muito mais próxima do que se imaginava. O silêncio da noite era interrompido apenas pelo som abafado dos passos apressados da minha avó. O caminho de volta parecia muito mais longo do que fora na ida. O vento começava a soprar, sussurrando entre as árvores, mas o que ele carregava naquela noite não era apenas o balançar das folhas. Havia algo mais, algo indizível. O cansaço pesava em seus ombros. Cada passo era mais difícil que o anterior, e sua mente não conseguia afastar o crescente desconforto que se alojava em seu peito. Foi então, em meio a esse aperto silencioso, que ela decidiu parar. Talvez um breve descanso debaixo daquela árvore imensa e antiga lhe devolvesse o fôlego e a força para continuar. Por um momento, parecia funcionar. O ar fresco acalmava seu rosto, a madeira fria e áspera da árvore parecia oferecer segurança. Mas, então, veio a sensação, uma sensação que apertava o estômago, que fazia os pelos da nuca se arrepiarem. O ar ao redor dela parecia mais denso, como se algo invisível estivesse segurando o fôlego da natureza. Um silêncio profundo tomou conta do ambiente, tão pesado que até o vento se aquietou. Foi quando ela olhou para cima. Entre as folhas e galhos escuros, algo se movia, algo grande. Um vulto preto e imenso começava a se materializar, saindo da copa da árvore como uma sombra viva, escorrendo das alturas como se fosse feito da própria escuridão da noite. Seus olhos se arregalaram, o coração disparou e, antes que pudesse pensar, suas pernas começaram a se mover por instinto. Mas o que era aquilo? Um animal? Um espírito? Ou algo ainda pior, nascido das lendas e segredos antigos que aquela terra guardava há gerações? Ela correu, sem se permitir olhar para trás, porque no fundo sabia que algo a estava seguindo. Ela não podia ouvir seus passos, mas podia sentir. Era como se o próprio ar estivesse sendo sugado para trás dela, como se a escuridão estivesse viva e faminta, cada vez mais próxima, cada vez mais voraz. As sombras da noite começaram a se agitar ao seu redor,
transformando o que antes era um caminho conhecido em um labirinto de formas distorcidas. O mundo à sua volta parecia se comprimir, as árvores ao longe, agora, pareciam crescer e avançar, como se fossem parte daquela perseguição. A cada passo, a respiração dela ficava mais ofegante. Mas não era só o cansaço, era o medo. Aquele medo que aperta o peito, que grita na mente que a qualquer momento ele estaria perto demais. E em algum lugar, nas profundezas da noite, algo parecia rosnar baixinho, quase imperceptível, como um aviso de que a caçada estava só começando. Minha avó correu bastante. Seus pés pareciam mal tocar o chão, mas o peso do medo era tão grande que a cada passo ela sentia como se afundasse em um pântano invisível. Ela não ousava olhar para trás, mas podia sentir o vulto, aquela coisa que se arrastava pelas sombras, como um predador incansável, cada vez mais perto, cada vez mais real. O silêncio da estrada tinha se transformado num campo de batalha. O vento cortava seus ouvidos como um lamento distante, e o som de suas próprias passadas ecoava alto, abafado apenas pelo pulsar acelerado de seu coração. A escuridão ao seu redor parecia ganhar vida, como se cada sombra estivesse conspirando para capturá-la, para se unir àquela criatura que a seguia de perto. Mas não era apenas a presença sinistra que a perturbava. Havia algo mais terrível, algo ancestral e profundo que ela mal conseguia nomear, mas que conhecia em seu âmago. A certeza de que aquilo não era humano. Era uma presença antiga, um fragmento das lendas que sua família e os moradores da cidade sussurravam ao redor das fogueiras, das histórias de seres que caminhavam entre os vivos, emergindo da escuridão quando a noite era profunda o suficiente para ocultar suas intenções. A criatura estava mais perto agora. Seus passos, antes abafados, começaram a soar como batidas surdas, uma cadência que ela não podia ignorar. O vulto preto era rápido, muito mais rápido do que qualquer animal que ela já tivesse visto, muito mais ágil do que seus próprios pés poderiam alcançar. A cada segundo, o som de sua respiração parecia se misturar ao vento, tornando-se parte da própria escuridão. Seus pulmões ardiam, implorando por ar, mas a adrenalina a forçava a continuar. A estrada, que antes era uma linha reta e segura, agora se tornava uma série de obstáculos. Pedras surgiam do nada. Galhos de árvores pareciam se estender, tentando agarrá-la, e o terreno se tornava irregular, como se a própria terra estivesse conspirando contra sua fuga. E então, o som, aquele som que fez seu sangue congelar. Um rosnado. Não era alto, não era feroz, mas era suficiente para lhe causar uma paralisia momentânea. Um som gutural, como o de um animal que espreita sua presa, esperando o momento exato para atacar. O vulto negro parecia aumentar de tamanho. Sua silhueta se expandia a cada segundo, como se estivesse se alimentando do próprio medo dela. Era rápido, implacável, e parecia brincar com a ideia de pegá-la, mantendo-a perto o suficiente para que ela soubesse que não tinha escapatória, mas longe o bastante para prolongar o desespero. Ela sentia as lágrimas encherem seus olhos, não de dor, mas de pavor absoluto. Estava prestes a sucumbir ao cansaço, as pernas vacilavam, a mente gritava por uma pausa, por um alívio, mas sabia que não podia parar. A criatura estava cada vez mais próxima, o calor de sua presença quase queimando a nuca dela. Qualquer vacilo, qualquer tropeço, e ela seria consumida pelas garras invisíveis daquela entidade. A ideia de não chegar em casa, de jamais ver sua família novamente, encheu sua mente de uma determinação desesperada. Em um último impulso, seus pés, que já não obedeciam direito, a empurraram para frente. A esperança era tênue, quase inexistente. Mas, então, ela avistou uma luz fraca ao longe. A casa. A segurança parecia próxima, mas a criatura também estava a poucos metros de distância. O contorno da casa finalmente surgiu entre as sombras, como uma promessa distante de segurança. A luz fraca da lamparina pendurada no alpendre tremeluzia, parecendo pequena e frágil diante da vastidão escura que se erguia ao seu redor. Minha avó, sentindo a última gota de energia escapando de suas pernas trêmulas, reuniu todas as suas forças para aquele sprint final. O peso da criatura atrás dela parecia aumentar a cada passo, como se a própria escuridão estivesse sendo sugada na direção de sua fuga. Ela podia ouvir, ou talvez apenas sentir, o vulto a centímetros de distância, tão perto que o ar parecia vibrar com sua presença. A sensação era sufocante,
como se algo estivesse prestes a se fechar ao seu redor, uma força invisível prestes a engolir sua alma. Mas a visão da casa, sua última esperança, manteve seus pés se movendo, ainda que sua mente já estivesse à beira de sucumbir ao terror absoluto. A porta da casa estava tão próxima agora, mas o que deveria ser um alívio era apenas mais um obstáculo em seu caminho. Suas mãos tremiam tanto que quase não conseguiam alcançar a maçaneta. Por um breve momento, seu coração parou, e se estivesse trancada? Se ela ficasse ali, presa entre a porta e aquilo que a seguia? Mas, como que num milagre, a porta se abriu. Ela entrou de uma vez, se jogando para dentro e fechando a porta com força atrás de si. O som da madeira batendo ecoou pela pequena casa, um barulho surdo que parecia mais um grito de desespero. O coração dela martelava em seu peito, e o silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Ela caiu de joelhos no chão frio, o corpo tremendo, a respiração entrecortada, mas viva. Viva! A sensação de alívio foi breve. Porém, antes que ela pudesse se recompor, ouviu um movimento lá fora. Um rosnado baixo e profundo, seguido por passos pesados. A criatura não havia desistido. Não havia portas ou paredes capazes de conter aquilo. O medo voltou a crescer dentro dela, como uma maré impiedosa. Ela se escondeu nos fundos da casa, apertada contra uma parede, tentando silenciar sua respiração. O peito subia e descia rápido, e suas mãos cobriam a boca, lutando contra o pânico que a consumia. De repente, os cães da casa começaram a latir freneticamente, como se tivessem farejado o perigo. O pai dela, que inicialmente não compreendia o motivo da agitação, logo foi alertado por uma vizinha aflita, que também tinha visto o que ele relutava em acreditar. Um cachorrão preto enorme. Ele correu atrás da menina. Ela gritou, ofegante, apontando na direção da estrada. Não era apenas uma história de medo infantil. Aquilo era real. O pai, tomado por uma mistura de incredulidade e fúria protetora, pegou a espingarda que mantinha pendurada na parede. Com um gesto rápido, reuniu os cães e partiu em direção à escuridão, a lanterna em uma mão e a espingarda na outra. Ele não sabia o que iria encontrar, mas sabia que sua filha havia trazido algo consigo, algo que não pertencia a este mundo. Com os cães à frente, o pai saiu em disparada para a noite. As labaredas da lanterna iluminavam de forma trêmula o caminho à frente, mas era pouco o que se podia ver. O ar estava pesado, como se a escuridão houvesse se adensado em volta deles. As sombras dançavam entre as árvores, e o silêncio que antes predominava agora era quebrado pelos latidos dos cães e o rosnado baixo e crescente da criatura que os espreitava. Os cães farejaram o chão com fervor, seus corpos tensos como cordas prestes a se partir. Eles estavam no encalço de algo que parecia impossível de ser rastreado, mas que deixava para trás um rastro de presença opressora, algo que o pai também começou a sentir. Era como se a própria noite estivesse viva, como se os olhos de algo antigo e faminto estivessem fixos neles. De repente, um dos cães latiu com mais intensidade, disparando em direção a um canto mais denso da mata. O pai seguiu atrás, firme, os dedos apertando o cano da espingarda. Cada passo que ele dava parecia o aproximar de uma verdade que ele não queria encarar, mas que sabia que teria de enfrentar. O vulto estava lá fora, esperando, observando, se movendo com uma rapidez e precisão que não eram naturais. Quando os cães avançaram em direção à casa, farejando o que parecia ser uma trilha, algo mudou. O vulto, até então apenas uma presença nas sombras, finalmente se revelou. Era imenso. Mais do que uma simples sombra. Parecia uma criatura feita de puro breu, os contornos vagos, mas claramente bestiais. Um cachorrão preto, assim como a vizinha havia descrito, mas maior, mais sinistro, algo que pertencia a um mundo além da compreensão humana. A criatura moveu-se com uma velocidade impressionante, correndo em direção à mata. O pai não hesitou. Ele gritou para os cães seguirem e, com a espingarda firme nas mãos, partiu atrás da besta. O som dos latidos ferozes preenchia o ar, enquanto o vulto deslizava pela escuridão, como se conhecesse cada curva, cada árvore e cada rocha daquela terra maldita. Os cães estavam logo atrás, incansáveis em sua perseguição, mas o que parecia ser uma simples caçada se transformou rapidamente em algo mais sombrio. A criatura os guiava para um destino que poucos ousavam desafiar.
As Pedreiras, um lugar que, de acordo com as histórias contadas na cidade, era amaldiçoado. As pessoas diziam que aquelas pedras antigas eram o túmulo de espíritos inquietos e forças malignas, e ninguém se aproximava dali à noite. Mas naquela noite não havia escolha. Quando chegaram às Pedreiras, o vulto finalmente parou. Os cães cercaram a criatura, rosnando e mostrando os dentes, mas a criatura não parecia intimidada. Pelo contrário, ela os observava, imóvel, como se soubesse que o fim estava próximo. O pai ergueu a espingarda, seu dedo no gatilho, o coração batendo descompassado. Mas antes que pudesse atirar, a criatura fez algo inesperado. Com um movimento rápido, ela correu em direção às pedras, indo de encontro às rochas com uma força inacreditável. E, diante dos olhos atonitos do pai e dos cães, a criatura desapareceu. O vulto se dissolveu nas pedras como se nunca tivesse estado ali, como se fosse parte da própria escuridão que sempre rondava aquele lugar. Os cães, que até então estavam furiosos, pararam, inquietos, farejando o ar, confusos. O pai, com a respiração pesada, abaixou a espingarda. A criatura tinha sumido, sem deixar rastro, sem deixar explicação. O que ele havia perseguido naquela noite? Um lobisomem, um espírito, uma força antiga e maligna? Ele não sabia, e talvez nunca soubesse. O silêncio das Pedreiras era esmagador, como se as próprias rochas guardassem segredos que não deveriam ser desvendados. Ele voltou para casa, a mente perturbada, mas aliviada por saber que sua filha estava segura. Anos se passaram desde aquela noite, mas a história permanecia viva nas memórias de minha avó, transmitida como um segredo para a família. Minha avó raramente falava sobre o que aconteceu, mas quando fazia, seus olhos ficavam distantes, como se ela ainda pudesse sentir o peso daquilo que viveu. O que realmente foi aquela criatura? Essa pergunta ela se faz até hoje. Não sei se acredito em tudo que minha avó disse, pode ser só invenção da parte dela. Mas uma coisa eu sei, existe muita coisa nesse mundo que não conseguimos explicar e essa pode ser uma delas. E você, acredita nessa história? Deixe nos comentários. E não se esqueça de curtir o vídeo e seguir para mais relatos.